Olá, meus amigos, vamos começar agora a nossa aula de número 10 do módulo 1 de BPM, ok? Então, terminamos falando de alguns aspectos da análise de processos, vamos continuar falando de análise, agora aqui falar de um conceito que é importante também, que já caiu em questão de concurso, é um conceito de handoffs, né? Handoffs é a expressão utilizada lá na corrida de revezamento, quando um corredor passa o bastão para o outro, né? Então o BPM utiliza esse mesmo nome porque a ideia do handoff no BPM lembra isso, passar o bastão de uma pessoa para outra ou de uma área da organização para outra área, né? Então handoffs são pontos em um processo onde o trabalho ou a informação passa de uma função para outra, né? Está sendo executado, o processo de negócio está em execução e é preciso passar a responsabilidade, o trabalho de uma área para outra. Por exemplo, imagina um processo aí para contratar um novo funcionário na empresa, né? Então o RH é responsável, né, por boa parte daquilo, mas chega um momento, por exemplo, que é preciso passar o trabalho, né, para concluir a contratação da pessoa, é preciso passar o trabalho para o financeiro. Então, de repente, o RH pega todas as informações, passa lá a ficha da pessoa, seus documentos para o financeiro poder registrar lá para poder fazer o pagamento da pessoa, do funcionário. Então, é nessa hora que passa de uma área para outra que é o handoff, né? O handoff é isso. E isso pode causar problemas, né? Essa parte em que o trabalho é passado de uma área para outra pode resultar em desconexões de processos e por isso devem ser analisados com cuidado. Por exemplo, aqui ó, do lado direito do slide eu coloquei um pedacinho de uma modelagem de um processo de compras na organização, quando uma empresa vai comprar insumos de seus fornecedores. Aí o departamento de planejamento aqui, nesse primeiro quadradinho azul, ele planejou as compras, procurou saber quanto era o preço, o que é que precisava ser comprado. Chegou num certo momento, ele passou lá a responsabilidade para o departamento de compras fazer a compra propriamente dita, né? E aí provavelmente ele passou aqui ó, esse documentozinho, um plano de compras para que a área de compras possa comprar, né? Então o handoff é nessa hora que o trabalho passa de uma área para outra, que pode dar problema porque se não houver uma boa comunicação, uma boa integração entre as áreas, né, se eles não tiverem em sintonia, pode haver desconexões, podem haver rupturas no processo. Então isso aqui é handoff, ok? Análise de fluxo de dados, um outro conceito relacionado à análise de processos. Vejam pessoal que aqui durante o curso a gente fica vendo aí uma série de conceitos, um conceito atrás do outro, porque é assim que o BPM CBOK é organizado, ele vai mostrando um conceito depois do outro. E é isso que cai nas provas, né? Então, vocês estão conseguindo acompanhar aí, praticamente tudo que eu vou falando tem uma questão sobre aquele assunto, né? Então, esse curso, esse módulo BPM é isso, é uma série de conceitos que vocês têm que ter na cabeça, têm que memorizar para responder as questões. Então, a análise de fluxo de dados é uma técnica que procura entender como os dados fluem através de um sistema e como os itens de dados interagem através do processo. Então, para ficar mais fácil a gente imaginar isso aqui na prática, imaginem lá uma empresa que utiliza uma ferramenta de workflow ou de gestão eletrônica de documentos, onde você pode passar o documento de uma área para outra, né? Então, esse documento é o dado que é passado para executar um processo. Por exemplo, lá na CGU, a gente está fazendo, se a gente estiver fazendo uma auditoria e encontrar lá alguma irregularidade mais grave, algum servidor envolvido em algum caso de corrupção, por exemplo. Então a área de auditoria vai ter que passar aquele processo, aquele relatório, para a área da corregedoria, que vai fazer um processo administrativo contra aquele servidor. Então, a análise de fluxo de dados, essa técnica que a gente está falando, ela vai procurar entender como é que os dados fluem dentro de um sistema, dentro de uma área para outra, né? Como é que os dados fluem entre as atividades do processo de negócio, né? E ela está bem relacionada lá com o handoff que a gente estava falando. Então essa análise vai permitir uma visão do que acontece com os dados durante o processo e permite compreender o volume de processos e padrões de exceção.
né? Os dados que vão passando entre uma atividade e outra. Numa empresa, naquele exemplo que a gente estava falando no slide passado, uma empresa que vai realizar uma compra de insumos com seus fornecedores. Então, o setor de planejamento define lá o que tem que ser comprado e um orçamento estimado. Depois ele passa aquelas informações para o setor de compras. O setor de compras vai avaliar, vai cotar, fazer cotações com fornecedores. Então, de uma área para outra passou aí uns dados, umas informações, alguns documentos. Então a análise de fluxo de dados faz isso, ela procura analisar como é que esses dados fluem. Isso vai ajudar a descobrir gargalos, filas, né, demoras na execução de um processo, né, interações que não agregam valor, etapas que poderiam ser puladas. E também vai ajudar a descobrir regras de negócio que devem ou não ser aplicadas com base nesses dados que são transmitidos de uma atividade para outra, ok? Oportunidades de melhoria. Então, se você está fazendo análise de processos, você naturalmente, né, o analista de processos vai naturalmente identificar algumas oportunidades de melhoria para aquele processo, né? Ele está lá vendo onde é que o processo dá problema, onde é que atrasa, onde é que tem um custo maior, e ele vai conseguir ali identificar algumas oportunidades de melhoria. Essa identificação de oportunidades é que vai ser a base para sugerir mudanças, recomendar mudanças, transformações nos processos, né? Que aí vai ser usada lá na etapa de desenho de processos, os processos to be, né? Proposições de melhoria, propostas de melhoria para o processo. É na análise que a gente identifica essas oportunidades. E aí o BPM CBOK traz duas categorias de melhorias. As melhorias imediatas, né? Quick Wins, esse nome em inglês aparece também, é conhecido, né? Que são melhorias rápidas e de baixo custo. Né? Então, imaginem, por exemplo, uma padaria. Um exemplo bem simples aqui, só para a gente visualizar isso. Então, existe lá a padaria. O cliente, quando chega, ele pega lá o pão com o padeiro lá dentro da padaria, e só na hora de pagar é que ele vai pesar o pão e ver quanto custa. E aí, na análise de processos, você viu que aquilo estava demorando demais, estava causando filas para pagamento. E aí você pode rapidamente decidir colocar uma balança lá junto do padeiro, para o padeiro entregar o pão para o cliente já pesado e com o preço colado lá no saco de pão. Isso seria uma melhoria rápida, apenas colocar uma balança junto do padeiro. E aí, de repente, diminuiria bastante as filas no caixa para pagar. Né? E o CBOK, ele fala que às vezes é necessário, quando se começa a utilizar BPM, trazer essas melhorias imediatas, rápidas e de baixo custo, porque para convencer a alta administração da empresa de que vale a pena trabalhar com BPM, né? Trabalhar com análise de processos. Já algumas outras melhorias são mais invasivas, né? A segunda categoria de melhoria são as melhorias mais invasivas, que podem requerer aí uma longa duração. Por exemplo, implantar um sistema ERP, de gestão integrada, gestão de recursos integrada da empresa. Então, isso aí, implantar um sistema como esse, custa muito e demora muito tempo, né? Então, para isso, vai ser necessário muito mais trabalho e vai ser muito mais difícil convencer a administração da empresa de fazer. Então, se você conseguir ir inserindo melhorias mais rápidas, quick wins, né, vai ser mais fácil convencer a empresa lá no futuro de uma melhoria mais inovadora. Tá? Então vamos ver aqui uma questão sobre esses assuntos que a gente vinha falando. Mais uma do CESP, no concurso do Ministério da Educação em 2011. Um handoff é definido como ponto de processo em que, por exemplo, determinada atividade passa de uma pessoa para outra. Quanto menor a quantidade de handoffs, mais bem sucedido será o processo. Avaliem se está certa ou errada e no próximo slide eu comento. Vou passando então para a resposta. Resposta certa, pessoal. É exatamente o que a gente havia falado. Handoff é o ponto do processo em que
uma determinada atividade passa de uma pessoa para outra, ou de uma área da empresa para outra, do departamento de compras para o departamento de planejamento, né? Então, handoff é isso. E aí ele complementa. Quanto menor a quantidade de handoffs, mais bem sucedido será o processo. Ou seja, se tem menos pessoas envolvidas, se o processo não fica indo e voltando de uma área para outra, passando muito entre áreas, você vai ter menos chance de ter problema no seu processo. Claro que você não vai ficar tirando os passos se eles forem necessários, tirando os handoffs se eles forem necessários. Mas é natural de que quanto mais handoffs, mais problemas você pode ter. Tranquilo? Então vamos falar aqui a última parte sobre análise de processos, né? Aqui a gente vai falar de alguns tipos de análises que são feitas em cima dos processos de negócio. A gente já falou de várias delas ao longo dessas últimas aulas, mas aqui a gente vai especificar melhor. Então, um tipo de análise que pode ser feita é a análise de custos, ou seja, você vai procurar entender quanto cada atividade envolvida naquele processo, quanto é que ela custa para o processo, né? E aí você vai entender o custo de cada atividade e vai chegar na conclusão de quanto custa aquele processo como um todo, né? E aí você vai poder comparar um processo com outro na mesma empresa, ou se você estiver fazendo um benchmark com empresas de excelência naquela área que a sua empresa atua, você vai poder comparar o custo na sua empresa com o custo daquele mesmo processo em outra empresa, né? E a partir daí você vai identificando melhorias, gargalos, problemas lá no seu processo. Análise de tempo de ciclo, ou também chamada de análise de duração. Você vai procurar ver quanto tempo é gasto em cada atividadezinha do seu processo, né? O seu processo lá ele tem, digamos, 10 atividades. Você vai entender quanto tempo se gasta em cada uma delas e também vai descobrir aí problemas na execução, como melhorar a execução do seu processo. Outra análise que pode ser feita é a análise de padrões, né? Você vai encontrar, por exemplo, duplicidades na execução de atividades na sua empresa. Então, de repente você viu lá que dois setores na empresa estavam realizando uma mesma atividade. Uma realizando a atividade para um processo X, outra área realizando a mesma atividade para o processo Y. Então, por que não juntar essas áreas? Se elas estão fazendo a mesma coisa, né, tá duplicando os esforços. Vamos tentar juntar aquilo. E aí pode-se pensar em criar um centro de serviços compartilhados. Imagina aí, por exemplo, que a sua empresa é uma empresa que presta serviços de suporte de informática. Então, de repente, tem lá um setor que faz suporte a defeitos em computadores e outra parte que faz suporte para defeitos nos sistemas da empresa. Essas duas áreas elas precisam ter uma área de atendimento, de call center. E estava lá duplicando os esforços. A área de suporte a computadores estava fazendo o atendimento. A área de suporte aos sistemas da empresa também estava fazendo atendimento ao cliente por telefone. Então, por que não juntar essas duas, né? Criar um call center único, né? Um atendimento telefônico único que repassa as atividades, né? As demandas para essas duas áreas de suporte a computadores e suporte a sistemas da empresa. Então, isso é apenas um exemplo, pessoal, para vocês verem que algumas vezes a gente pode juntar os esforços ao invés de ficar duplicando em várias áreas da empresa. Então, análise de custos, análise de tempo e análise de padrão. Existem várias outras aqui, análise de causa raiz. Por exemplo, está acontecendo de forma recorrente um problema lá na sua empresa, na execução de um processo. Então você vai buscar descobrir quais são as causas raiz ou a causa raiz daquele problema, né? Isso se chama análise de causa raiz, atacar a raiz do problema ao invés de seus efeitos. Outra análise é a análise de sensibilidade ou análise what if, né? Do inglês significa e se, né? O nome já diz, né? A gente vai buscar alternativas perguntando: e se eu mudar esse ponto aqui? E se eu tirar essa etapa? Como é que fica? Né? Essa é a análise de sensibilidade. Vai determinar o que acontece se eu fizer certas alterações nos parâmetros de um processo.
Outras análises que podem ser feitas: análise de risco, análise do layout e do local de trabalho. Você vai, por exemplo, identificar que é preciso mudar a organização ali das baias dentro da sala que as pessoas trabalham, e aí vai facilitar de alguma forma. A análise da motivação e recompensa. De repente você está vendo que o processo está lento ou está custando muito porque as pessoas não estão motivadas a fazer melhor, não estão recebendo recompensas quando melhoram os processos. Então isso é importante também de se analisar. Alocação de recursos, análise de conformidade legal. Vamos ver aqui se o nosso processo está seguindo à risca a legislação, as leis que regulam esse assunto. Então, são aí vários exemplos de análise que podem ser feitas, que estão lá listadas no BPM-CBOK. E agora, para finalizar essa parte de análise de processos de negócio, vamos a algumas considerações. Então, a documentação da análise deve representar claramente o entendimento do estado atual. Ou seja, pessoal, se a sua empresa, se o analista de processo de negócio está fazendo a análise, ele vai ter que entregar lá um conjunto de documentos mostrando o que foi feito, o que ele identificou, as sugestões de melhoria e por aí vai, né? Então, a documentação da análise deve representar claramente o entendimento do estado atual. Qualquer pessoa que pegar aquela documentação tem que entender como o processo funciona hoje, né? Essa análise, essa documentação vai prover um diagnóstico para suporte a futuras melhorias e transformações e justificar investimentos em processos, né? Então, ao final da análise, você vai ter um diagnóstico do seu processo de negócio, como é que ele funciona. E isso vai ser usado para as melhorias no futuro. Aqui, um outro ponto importante é que você deve evitar desenhar soluções para os problemas dos processos nessa fase. Isso quer dizer que você identificou problemas durante a análise. Você pode sugerir melhorias, é o que está dizendo aqui. Sugestão é criar uma lista de sugestões baseada nos itens descobertos. Então, o analista ele pode criar sugestões, sugiro isso, sugiro aquilo, mas ele não vai desenhar, ele não vai modelar como é que vai ser o processo no futuro, como é que é essa sugestão dele. Ele vai apenas dar uma sugestão ali sucinta, rápida, para não misturar as coisas, né? Então, por isso que o BPM-CBOK diz que deve evitar desenhar soluções para os problemas. O momento da análise não é desenhar soluções para os problemas, é apenas identificar, fazer um diagnóstico do funcionamento atual do processo. E é importante também evitar a paralisia por análise. Isso quer dizer, é uma expressão que ela quer dizer que você não deve ficar muito tempo preso na análise, né? Fazendo uma análise muito minuciosa, detalhe por detalhe, e não acabar nunca, né? Aquela análise ela tem que ter um escopo bem definido, né? Senão vai se alongar demais e não vai sair do canto. Ok? Então essas são algumas considerações sobre a análise. Lembre-se que a análise ela diz respeito ao estado atual do processo, o ESIS. É um diagnóstico de como o processo funciona. Ok? Encerramos por aqui essa parte de análise de processos. A próxima etapa na gestão, no gerenciamento de processos de negócio é o desenho de processos, né? Então, fizemos a análise, identificamos como o processo funciona, vamos agora desenhar a sugestão de melhoria para o processo. Então, é isso que a gente fala agora. O desenho de processo ele trata a mudança do processo, né? Que irá impactar no alcance das metas da estratégia da organização. Então, o desenho de processo ele busca transformar as operações de negócio, melhorar os processos de negócio, buscando conectar os objetivos organizacionais ao foco do cliente, né? Ele vai tentar melhorar o processo de negócio para atender melhor o cliente e atingir os objetivos da empresa. O desenho de processos, né? Essa etapa do BPM ela vai resultar na criação de especificações para processos de negócios novos ou modificados. Então, enquanto a análise tratava apenas de diagnosticar o funcionamento atual dos processos, o desenho ele vai criar novas especificações para você melhorar seus processos ou criar novos processos.
E aí esses novos processos eles vão estar de acordo com os novos objetivos do negócio, né? Se a empresa mudou, criou novos objetivos, se a empresa está com objetivos de desempenho mais ousados, se a empresa, por exemplo, mudou suas plataformas tecnológicas, seus sistemas, né? É necessário redesenhar os processos. E é nessa atividade que é nessa etapa de desenho de processos que a gente vê isso. Se a empresa quer colocar novos controles financeiros e operacionais, fazer integração com outros processos, né? Então o momento é esse aqui, o desenho de processos é que vai fazer isso. E é no desenho de processos que você vai identificar e ordenar funções e atividades, mecanismos de suporte ao processo e tecnologias e sistemas que vão ajudar no processo. Ok? Então memorizem bem, desenho de processos vai buscar mudança, melhoria nos processos, transformações. Aqui ó, um desenho para mostrar onde é que o desenho de processos se encaixa. Uma figurinha lá do BPM-CBOK. Então aqui do lado esquerdo da tela a gente tem a parte de análise de processos. O que é que está envolvido na análise? Aqui ó, primeira coisa, modelar os modelos as-is com análise e informação de suporte. Detectou os modelos atuais de processo. Realiza também uma matriz de problemas e oportunidades, né? Os problemas nos processos e as oportunidades de melhorias. Faz modelos de dados, diagramas e identifica as regras de negócio. Tudo isso na análise, né? Aquela etapa que a gente estava falando até pouco tempo. E aí o desenho de processos, essa etapa que a gente está falando agora, ela pega o resultado de tudo que foi visto lá na análise e vai desenhar, fazer um novo desenho do processo, visando eliminar os problemas e aproveitar melhor as oportunidades. Vai fazer a modelagem do desenho, desenhar a interface nova para um sistema de informação, por exemplo. E no final podem ser geradas aplicações e construção de interfaces novas para os sistemas, para os processos de negócio. Ok? Então, essa figura mostra aqui claramente que a análise dá todo o subsídio para o desenho de processos. Ok? Então a gente encerra por aqui essa aula, né? A gente viu essa parte, finalizou a análise de processos, viu uma introduçãozinha aí sobre desenho de processos e na próxima aula a gente continua com a teoria e continua com questões, ok? Então espero vocês daqui a pouco. Um grande abraço.